entender, né, as principais notícias, né, desta tarde, desta terça-feira. E vocês vão aí conseguindo aí, participando, vão mandando perguntas, vamos debater aqui. É a primeira vez que estou aqui no Market, mas vamos lá. Eu e o Morales vamos ficar juntos aqui até as 13h30. Vamos com o Gani, com o Cabral, se o Cabral chegar, né? Não sei. Mas vamos lá, a gente vai repercutir aí os principais assuntos de hoje. E vamos aos destaques, né? A Bolsa está andando meio de lado hoje, abriu numa leve alta, chegou a cair. Deixa eu dar uma olhada como que ela está agora. Eu acho que o Daniel Morales está com ela aberta aí. Tá aberto aí, Morales? A minha não está aberta aqui, mas vamos lá. Deixa eu ir com o Morales só para a gente ver como que está a Bolsa nesse momento. Fala, Morales. Vamos lá, Paula. Olha, eu já abri aqui, eu tô com o Ibovespa aqui com alta de 0,87% aos 111.351 pontos. Vou aproveitar que eu tô aqui e já falo então já os papéis, como é que estão nesse momento. A gente está aqui com altas aqui para o Pão de Açúcar com 7,51%, Americanas SA com 5,62%, Banco do Brasil 4,11%, JBS 3,66%, não, Lojas Americanas aqui 3,66%, JBS 3,51%, Braskem 3,41%, Santander aqui que já mudou 3,42%, Via 3,38%, Itaú Unibanco 3,21%, tem Minerva aqui com 2,92%, PetroRio 2,80%, Magazine Luiza 2,70%, tem também Carrefour com 2,67%, Bradesco 2,56%. Vamos para as baixas agora. As baixas a gente tem Embraer com menos 3,16%, o Grupo Soma com 2,78%, Banco Pan 2,26%, TOTUS 2,15%, CVC com 2,19%, Alpargatas 2,11% de queda, Localweb recua aqui 1,93%, Natura 1,98%, Suzano Papel a gente já tinha falado, caiu aqui, Localweb 2,23%, Gol 1,92%, CPFL Energia 1,74%, Copel 1,36%, e tem VEG aqui com 1,26%. Dólar agora 0,56% de alta aos R$ 5,49. Paula. Maravilha, Daniel. Uma outra alta de hoje que eu tô vendo aqui agora é o petróleo, né? Continua aí disparado, subindo. O Brent já tá aí a $82,72 aí o barril. O WTI agora a $79. O Brent subindo 1,80% agora. E o WTI também aí subindo 1,86%. Nós vamos falar sobre isso exatamente, né? Sobre esse petróleo em alta aí de novo. Quero ter uma aula daqui a pouco com o Alan Gani em relação aos preços da Petrobras, com o valor dessa commodity. A gente vai repercutir também a questão das reformas. Hoje mais cedo a gente até falou sobre isso, né? O Pacheco e o Ângelo Coronel criticaram o desejo do governo em aprovar a reforma tributária como uma única forma de financiar o programa social do governo. Enfim, vamos repercutir os dados também da produção industrial e os dados do PMI de serviços do Brasil e lá dos Estados Unidos. Vamos entender também vários outros assuntos que forem surgindo e o quanto isso pode acabar repercutindo aqui no nosso Ibovespa e também nas bolsas, né, internacionais. Eu tô aqui querendo, olha, morrendo de vontade de ter aquele cenário igual a Débora. Preciso estudar, viu, gente? Preciso aprender a como colocar aqui, porque eu acho que fica tão bonito, né, Daniel? Quando a gente coloca ali e fica no fundo. Vou aprender, tá, gente? A gente devagarzinho aqui vai aprendendo. Mas eu acho que antes da gente... Eu ia compor meu quadro agora com o Morales e com o Gani, né? Mas com certeza eu acho... com o Morales, com o Gani, com o Cabral, mas eu acho que o Cabral vai ter que passar lá no RH primeiro, antes dele, talvez nem apareça mais aqui. Deixa eu só dar como que tá lá fora, rapidinho. O Morales mostrou como que estavam os índices, né? Aqui no Brasil, deixa eu só abrir aqui rapidinho para a gente ver como que estão os mercados lá fora. Neste momento, a gente vai atualizando aqui, olha só, S&P neste momento subindo, DAX na Alemanha, vou começar com a Alemanha, vamos lá para a Europa, subindo 1,05%, FTSE no Reino Unido 0,94%, o índice Eurostoxx está aqui 1,73%, o S&P 500 subindo 1,36%, Dow Jones em alta de 1,21% e Nasdaq também subindo aqui
1,76%. Antes de compor meu quadro, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat rapidinho, só para eu ver aqui. O Wagner tá aqui, o Ezequiel Santos, Rafael Correia, boa tarde para vocês. Luizinho também tá aqui com a gente, Alex Martins, olha só, o Ezequiel tá aqui com a gente, o Rui das Neves, Paula na tela, aumenta a resolução, Daniel diminui. Obrigada, Rui, obrigada pela audiência. A Bela e a Fera, vamos falar assim, né? Deixa quieto, faz de conta que eu não falei nada. Alex Martins, professor Cabral tá colocando a camisa social. Olha, eu acho que ele sumiu, desapareceu. Ah, tá entrando, tá, gente? Ó, eu tô vendo ele passar por lá. Vou fazer uma pegadinha. Na hora que ele entrar aqui, eu vou falar pra ele que não precisava chegar, que a tolerância do atraso já foi. Vamos ver. Na hora que ele chegar, professor Cabral, tá chegando na área. RH vai ter muito trabalho hoje, com certeza. Exatamente, mas vamos lá, vamos começar. Eu vou só para pegar ele, eu vou colocar aqui na tela só o Cabral, só o Gani e o Morales para eu dar meu boa tarde, já que a gente hoje não vai ter o professor Alexandre Cabral, né? Não veio, não compareceu. Vou avisar lá o RH para tomar as devidas providências com o Alexandre Cabral. Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui contigo, né? A gente que faz o programa juntos lá na sexta-feira. Boa tarde também ao Morales. É isso aí, Morales. Hoje o quadro é só nós três, né? Pelo jeito. Hoje é só a gente. O Cabral esqueceu que tinha que trabalhar. Aliás, como ele não veio, Paula, daqui a pouco 3h30 tem The Trade, quem apresenta é você também, né? Ah, tudo bem, não tem problema. A gente tá aqui para isso. Fica tranquila, pode deixar. A gente vai tocando o barco aqui. E assunto não falta e ainda mais eu, né? Que falo pelos cotovelos. Aliás, então, eu acho que eu prefiro você do que o Cabral aqui. Porque o Cabral vai ter que passar direto no RH hoje, né? Vai, eu acho que 10 minutos de tolerância é muita coisa pra gente ter que aguentar essa falta dele de responsabilidade. Acho que ele chegou agora aí, tá me ouvindo, não sei se vai dar tempo de colocar ele no quadro ou não. Mas olha, tudo acho bem. que vale a pena colocar ele no quadro. Será que vale a pena colocar ele no quadro? Tô olhando aqui pra ele, tá bonito, viu, Cabral? Com esse microfone no bolso aí, ó. Tá lindo. Fala alguma coisa, Alexandre Cabral. Eu tô ainda esperando aparecer a imagem ali, pô. Não, a gente tá com delay na imagem, porque é o delay de 10 minutos que você demorou pra chegar no estúdio hoje. Então. Gostaria de saber o motivo do... É porque nós não vamos ter um programa rural todo dia de manhã, 20 minutinhos? Eu já vim para preparado hoje. O nosso programa do Daniel Morales, Bom Dia Rural. Você tava lá na fazenda tirando leite da vaca, por isso que você atrasou? Rural. Vamos lá, Bom Dia Rural. Como é que tá hoje Açúcar Campinas? Ô, Cabral, ficou bom, Como é que hein? tá Café Varginha? Ficou bom, um carioca de chapéu aí, ficou Como é bom, que tá gostei. Café Varginha, Açúcar Campinas? E a arroba do boi? E a Cabral. arroba do boi, tá gordo? Tá gordo. Não é? Você não vai fazer programa rural? Já tô ajudando, pô. Tô sendo o seu maior apoio pra convencer a chefa de apoiar teu programa, mano. Ó, foi bom, tá perdoado. Não precisa mais passar na RH, não, tá? Eu não vou usar Tá isso, perdoado. não, Ele viu? Não, vai. Tem que usar cabelo Vai, alveira. claro que vai. Negocinho de palha assim, companheiro. Ele quer porque quer um programa aí, agro, vai ter que usar o chapéu, por que não? O Cabral demorou, na verdade, gente. Eu sabia que ele ia demorar, porque ele passou lá pra comprar esse chapéu, na verdade. Foi isso, né, Cabral? Foi. Foi por isso que você atrasou 10 Em homenagem minutos, ao meu né? amigo Daniel. Companheiro. Como que vocês levam a sério, gente? Pelo amor de Não Deus. leva, não leva. Não leva a sério. Mas eu gostei do look, Cabral. Tá bom, tá bonito. Vai, vamos ver o comentário do pessoal. E por falar, Cabral já tem boi demais nesse chat, ó. O pessoal tá falando. Cabral é pop. Meu Deus. Tira isso, né? Alguém segura Obrigado, esse Cabral. Não tem jeito, gente. Não tem condições. Olha só, por falar nisso, Cabral, é legal essa ideia do agro, não é? O que você acha? Eu acho, eu apoio. Eu acho que é um também programa apoio. de 20 e meia hora. Também acho que Porque precisa ser senão mais dá que no isso. saco, Aguentar Não vai Daniel ter tema Morales pra mais todo que dia. 20 Todo minutos dia é você vai difícil. falar que a arroba do boi subiu, a arroba do boi caiu. Ô, Cabral, hoje existe pelo menos, que eu conto nos dedos, tem pelo menos 5 emissoras de TV voltadas ao agro. Por isso que as TVs são todas quebradas. Ai, desculpa. Olha, pior que não, viu? Pior que não, ó, tem uma concorrente lá que é o Grupo B de comunicação, não vou ficar falando o nome aí, que é a única emissora do grupo que tá em positivo. Porque o resto... Mas vê o índice de resto tá audiência dela lá pra você ver como porque, tá ó, bem. Leilão- Ninguém aguenta mais assistir televisão, não. Só que é BMC News.
o Daniel Morales. A gente, por isso que a gente inova, a gente E faz quando tem diferente, a jogo gente faz domingão também. TV, mas inovando. Mas vamos lá, vamos falar sério, Paula. vai, fala. Ó, o Lucas falou o canal do Boi e a gente fala sempre aqui todo dia do Boi Magia, mas o Carlos Melo falou Boi Magia. Gostei, muito boa. E o Peter falou que o Cabral estava atrasado porque ele foi comprar um blazer. Foi comprar um fui encomendar, chapéu. mas não tinha meu Nunca. tamanho, aí eu acabei não comprando. Que tamanho que é? Para. Não, só pra saber. Não precisa. Acho que é 82, 81, coisa assim, 88. É o ano que você nasceu. sério? Não. Daniel Morales. Vamos lá, gente, vamos falar de assunto sério. Vamos lá, não é porque o Felipe tá aqui, não. Eu vou tomar as rédeas aí, ó. Vou pegar até o chapéu do Cabral aí pra tomar as rédeas aqui. Só pra gente seguindo aqui a nossa programação. Queria falar um pouquinho hoje sobre a produção industrial de agosto, né? A gente viu ali, repercutiu um pouquinho hoje de manhã, recuou 0,7% agora no mês de agosto. E foi o terceiro mês consecutivo de queda que a gente acabou vendo, né? Esse número menor. Em relação a agosto de 2020, a produção também foi menor, 0,7%. E essas dificuldades de normalização aí das cadeias de produção, alta dos insumos, a gente sabe que isso tem sido aí o maior impasse para o crescimento da indústria nesse segundo semestre. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, tanto para o Gani aí, quanto para o Cabral, para depois a gente repercutir mais sobre isso. Tem perspectiva de melhora? Como que vocês estão vendo esse cenário? Vou começar com o Gani aqui primeiro. Vamos lá, Gani. Muito bem, né? O cenário, eu acho que ele tem mais fatores de risco hoje, Paula, do que fatores positivos, né? Que possam puxar e decolar essa bolsa para cima, né? Por que isso, né? Bom, hoje saiu dado de produção industrial abaixo do esperado, uma inflação alta que penaliza consumo, subida da taxa de juros, ruído lá em Brasília, tudo isso acaba prejudicando, né, a questão lá das offshores, né? Sim. Mesmo que não tenha nada, mesmo que seja apenas um ruído, mas isso atrapalha o andamento de alguma reforma que já estava difícil, né? Alta do preço da energia mundial, atrapalhando os custos de produção, desorganização da cadeia produtiva, faltando materiais, também encarecendo o processo de produção. Então tá difícil essa bolsa decolar, viu? E aí, Alexandre Cabral, sua opinião em relação a esses dados aí que a Então gente vamos lá. vê? Eu estava vendo os dados por dentro. O que acontece? O IBGE deu uma coletiva bem legal depois da divulgação dos dados. E coisas que eles alegam é coisa que nós já sabemos e algumas coisas novas que me assustaram de calendário. O que me assustaram? Eles falaram uma coisa que a gente já está falando aqui desde muito tempo. Problema na cadeia de suprimentos. Está faltando semicondutores, condutores. A Volkswagen botou 800 funcionários em férias tem 2 semanas. Só que ele acha que devido à nossa posição geográfica, com o nosso tipo de indústria, o problema de suprimento só resolve no final do ano que vem. Nossa. Então isso nós podemos ter um problema industrial pesado até tendo demanda para compra, mas não tendo como entregar o material porque a cadeia não vai estar totalmente produtiva. Então isso assustou muito. Então você viu negativo, foi negativo porque sim vendeu menos, foi negativo sim porque as pessoas estão sendo contratadas com um salário não tão maior do que era anteriormente, isso está diminuindo o consumo e problemas de cadeia de suprimento muito grandes. Aí você vê lá, destaques do mês, alimentos e bebidas. Aí você, opa, excelente, né? Esses alimentos e bebida, tá voltando a reabertura, tá se consumindo mais alimentos e bebidas. Não, reposição de estoque. Eles dizem que a parte considerável desse destaque de alimentos e bebidas não foi somente a reabertura, foi sim muito estoque que tinha anteriormente, desovar o estoque. Então esse aumento não foi para consumo imediato, foi para repor o estoque, para ter um estoque médio dentro da indústria, tá? Então o número em si não é bom, não adianta, não dá para comemorar não. E deixa eu fazer uma outra questão aqui, eu não sei se eu tô falando alguma besteira ou não, vocês me corrijam, mas minha linha de raciocínio, né? A gente está vendo um número ruim da nossa indústria aqui dentro. Nós também dependemos muito também de muitos insumos
e matéria-primas vindas da China. Apesar do PMI industrial da China ter subido agora, a gente tem uma preocupação grande lá na China em relação a uma possível crise energética também, por conta de emissão do carbono. A gente pode, de certa forma, também ter um problema, porque tudo hoje em dia é made in China. A gente depende muito também de insumos que vêm de lá, de componentes eletrônicos que vêm de lá. Vocês acham que isso, de certa forma, apesar, volto a refrisar, apesar que o PMI de lá industrial melhorou em agosto, mas existe uma preocupação, talvez, de repente, da gente ter aí uma falta de matérias-primas, de insumos para vários outros setores, desencadear uma crise até maior, não só faltar aqui no Brasil, mas os que a gente depende de fora acabarem também ficando em falta? Ou o meu raciocínio não está muito certo? Não, está certíssimo. O fato do PMI ter vindo melhor não significa que a situação da cadeia produtiva ela foi completamente normalizada, né? Então, como o Cabral colocou, Paula, há uma perspectiva em mundial, não só no Brasil, de que a normalização completa da cadeia de produção, ou seja, não faltar mais insumos, o tempo de entrega ser reduzido, um barateamento do custo de produção, todos esses fatores, eles só começam ali a se normalizar em 2022. Então, sim, há esse risco ainda por conta da China. Pode falar. Posso? Pode. Ou é você? Não, fala Você? Eu Cabral. ia complementar, mas pode falar. Então sou eu. E para piorar o seguinte, minha esposa trabalha com Comex. Ah, é verdade. Ela ontem me contou uma história que eu falei assim, tá de brincadeira com a minha cara. Qual? Nem tem motorista de caminhão nos Estados Unidos. Ela tá com um produto parado em Miami. Miami é um dos principais portos que sai do Brasil. É a principal entrada junto com o porto de Nova York. Quem vem de baixo, né? Quem vem da América do Sul para muito em Miami. Falou, a mercadoria tá no chão, mas não sai. Por quê? Não tem motorista. E a gente está vendo isso acontecer no Reino Unido também, né? Auxílio, o motorista está passeando. Então eu não consigo entregar a mercadoria. Aí os motoristas estão pedindo uma grana pesada. Para eu não furar com o cliente, eu estou pagando. Eles aproveitam a oportunidade, né? Então, você está tendo um problema na cadeia local, quer dizer, deslocar dentro do próprio país. Isso está acontecendo na Inglaterra, já era conhecido, a gente já falou isso aqui tem umas 2, 3 semanas. Estados Unidos, para mim, é novidade, para mim surgiu ontem, eu não sabia anteriormente. Uma coisa que a gente já falou aqui, que ela está com problema animal, não tem navio para a América do Sul. Não tem mesmo. A China está jogando tudo para a Europa, porque a economia da Europa está voltando e o cara paga em euro. Então eles estão jogando tudo para a Europa, pesado. Então isso, a falha de cadeia de suprimento ainda tem esse problema. Além de Covid atrasado, além de Covid ou Corona, possibilidade de Delta e etc., o produto não roda porque não tem como rodar. Não tem container, navio desviado para a Europa e agora problema de caminhoneiro nos Estados Unidos, mano. A gente viu isso, desculpa Daniel, mas eu ia falar, a gente viu isso acontecendo com o combustível lá no Reino Unido, né? Não tem aí motorista para fazer isso. E isso agora começou nos Estados Unidos também. Teve um problema generalizado, aí, né? Paula, o Peter Santana aqui, ele faz uma pergunta, aí vai para o Cabral e para o Gani, olha, qual a dificuldade de se produzir essas partes faltantes dentro do nosso Brasil? Não seria uma oportunidade? Muita coisa, eu não sei te dizer tudo, que eu não sou especialista em indústria para ir no micro detalhe, mas tem muita coisa que a gente meio assim compra coisa de semi-escravo, né? Desculpa falar, mas o cara vai lá no Vietnã, paga $1 por dia pro cara, produz um negócio para poder virar sequência. Tem umas coisas que chegam no Brasil que você fala, isso não custa isso. E o lojista está tendo ganho, imagina toda a produção para trás como é que foi. Então muita coisa a gente não consegue ser competitivo. A não ser que a gente feche a fronteira. Olha, você só compra chip do Brasil. Acabou, você não importa mais. Vai brigar com China, nosso principal parceiro econômico? Que todo presidente tem que assumir publicamente que a China é uma democracia, senão eles não fazem parceria econômica. Então esse é o problema. Alguns produtos é impossível competir. A não ser que a gente tenha um incentivo animal do governo. Incentivo animal mesmo. Ajudar a construir fábrica, 25 anos de isenção de imposto, etc. Tem outros que aí eu já não sou tão detalhista assim, se é tecnologia, o que falta para trás.
A parte considerável é mão de obra. E você pega, por exemplo, o setor de semicondutores, que é uma tecnologia de ponta, o Brasil não tem condições, né? Não está preparado. Teria que ser um investimento ao longo de 20 anos, mais ou menos como fez a Coreia, né? Tornando essa mão de obra capaz de produzir isso. 90% da produção de semicondutores está na mão de Taiwan. Então, se você tem um problema local lá em Taiwan e todo um atraso, né? Você já tem o problema local por conta restrição, Covid, etc. Aí depois, na distribuição dos semicondutores ao longo das cadeias produtivas no mundo, então é muito complicado, né? Então, esse tipo de tecnologia é muito difícil substituir. Ô Cabral, você falou dessa questão aí dos Estados Unidos, né? E o Gani acabou de falar da questão do PMI, que também não quer dizer, né, que significa que a recuperação está tão bem assim. Mas lá nos Estados Unidos, o PMI de setembro teve uma alta, né, inesperada. Hoje saiu aí, subiu de 61,7 em agosto para 61,9 agora em setembro. Como que a gente avalia e considera esses dados, assim, diante de um cenário como esse, assim, por exemplo, igual a gente está vendo, de repente você tem até a parte industrial indo bem, mas aí você não tem a entrega porque está faltando um caminhoneiro para o motorista para entregar. Aí você pode ter dado de estoque, eu tinha estoque suficiente para rodar o setor industrial. E quando eu vou tentar repor, eu posso ter dificuldade. Então, olhar com carinho para números de outubro. Agora, a questão que fica, né? Essa falta, na verdade, de conseguir a mão de obra é porque está tendo o auxílio. Basicamente é isso, não seria essa a linha do raciocínio? Nos Estados Unidos, sim. Lá, sim, porque o cara está recebendo. Teve problema de... O pessoal teve que voltar para o país de origem. Teve um pouquinho de tudo do Brexit. Então, nos Estados Unidos, o auxílio está sendo um forte concorrente. E aí, quando a gente fala da questão do auxílio, eu penso já no tapering, assim. Aí vem aquela questão, né? A retirada do tapering nada mais é do que a retirada desse estímulo da economia. Até que ponto, será que os mercados vão reagir, na verdade, na hora que esse tapering começar, né? Se realmente começar agora. Aos poucos, faz parte. Faz parte. A economia se adapta, já que ela está andando bem. Ele não pode tirar. Mas tem que ser aos poucos, né? Já o ING foi o único que eu vi falar número até agora. Já deve ter mais gente ter falado, mas foi o único que eu vi. Defende 15 bi ao mês. 15 até zerar. Eu vou só pedir pro pessoal da produção, eu estou ouvindo aqui no ponto, agora sim, tiraram. Tava ouvindo o Cabral aqui no estúdio no meu ponto. Duas vezes, é muito Cabral na minha cabeça, por favor. Pelo amor de Deus. Ô Gani, quer falar alguma coisa sobre isso também? Eu acho que num primeiro momento, na hora que o tapering se concretizar, vai ter aquele baque. Sim. Né? Caramba, nossa, agora estamos com menos estímulos monetários. Aí vai ter uma corrigida no preço das ações, né? Por mais que esteja todo mundo esperando, quando vem a realidade, há essa correção. E depois eu acho que volta à normalidade, né? Aí o mercado meio que vai se acostumar já com essa nova realidade, mas acho que no primeiro momento deve ocorrer sim alguma correção, né? Agora, um outro assunto que eu queria falar com vocês, Cabral, hoje teve leilão, né, das ZNTs. Só uma coisa, Paula, pode falar. E esse dado de hoje reforça o tapering para novembro, porque mostra um aquecimento da economia americana. Tá? Então é mais um reforço de que a economia está indo bem, teoricamente. Indo bem, né? Apesar dos últimos dados do payroll bem abaixo do esperado, mas dados de atividade mostrando... Saem dados agora também essa semana, né? Sai sexta-feira. Né? Sexta-feira. Amanhã é DP. Amanhã é DP amanhã e sexta-feira sai. Aí eles estão aguardando, na verdade, ainda esses números para... Acho que para anunciar completamente, né, o início do tapering. Ô, Paula, fala. O Carlos Mello, ele fala aqui, que essa retirada também não está sendo forçada pelos pacotes trilionários do Biden? O que vocês acham? Vamos lá, Gani. Mas não sei até quando não pode. E aí? Eu acho que são... Eu entendi o ponto dele. O que ele está querendo dizer, há uma compensação, né? Porque o pacote trilionário do Biden estimularia a economia, mas... porque é um pacote de infraestrutura, né? Vai ter mais obras, teoricamente. Política monetária, né? Comprando ativos. São canais diferentes de estímulos, né? Da atividade econômica. Um é via política monetária e o outro é via política fiscal.
Mas o Banco Central nos Estados Unidos é independente. Acho que ele não está olhando para o que o Biden vai fazer, até porque não dá para dizer se vai ser aprovado ou não, né? O quanto que vai ser aprovado. Acho que são canais distintos. Maravilha. Tem mais pergunta aí, ô Morales? Podemos seguir aqui? Não, aqui o pessoal está só fazendo comentários aqui, falando sobre essa questão do auxílio nos Estados Unidos, forçando, o Ezequiel aqui está falando, com esse auxílio nos Estados Unidos, forçando as empresas a pagarem salários maiores e a produção não corresponde às vendas, aumentando os estoques. É um caminho para alguma bolha ou risco de estagflação? Pergunta do Ezequiel. Boa pergunta também. E aí? Estagflação, por enquanto, não está dando nem as caras por lá. Bolha, não sei. Não sei dizer. E você, ô Gani? Eu também concordo aí com o Cabral. Não sei se dá para dizer em estagflação. Concordo aí com o Cabral, porque tudo bem, está tendo uma inflação acima do esperado, mas há crescimento econômico, né? Estagflação teria que ser uma inflação ainda mais alta e decréscimo do PIB, ou o PIB não crescendo, 0%, por alguns períodos consecutivos. Não é o que a gente está vendo, né? Uma perspectiva aí de crescimento de 3%. Então, não vejo como estagflação, acho que é um pouco exagerado. Agora, questão de bolha, aí sim, e é algo que se discute lá desde 2015, né? Que isso pode estar inflando uma bolha aí no preço dos ativos, essa política monetária ultra expansionista. Veja que qualquer analista, quando você pergunta sobre bolha, nenhum taxativamente fala, não tem risco nenhum. Todos falam, né? Veja bem, há esse risco, né? Deixa eu só dar uma atualizada aqui em umas informações que eu estou vendo agora. Olha só, a OCDE e os Estados Unidos estão lançando um projeto para implementar sistemas anticorrupção no setor de infraestrutura. Segundo uma pesquisa, que a corrupção é o principal fator a inibir o desenvolvimento da infraestrutura em países de baixa renda. Também tem uma outra informação importante que eu acabei de ver aqui, deixa eu só voltar lá rapidinho, que é aqui. Banco Central Europeu, Christine Lagarde acabou de dizer que monitoraremos salários para assegurar expectativas de inflação que fiquem em torno de 2%. Aspas, é incerto quanto tempo durarão pressões inflacionárias de energia e oferta, mas não vamos reagir exageradamente. E aí, o que vocês acham da fala da Christine Lagarde nesse momento aí? Tentando manter aí, fazer de tudo para segurar a inflação em torno de 2% lá e que eles não vão reagir exageradamente. E aí, Gani? Então, ela sugeriu um controle de salário ou não? Eu que estou entendendo assegurar, monitoraremos salários para assegurar que expectativas de inflação fiquem em 2%. É a única fala que eu tenho aqui, o único headline dela ainda. Está acontecendo. A gente precisa até ver se a gente já tem. Queria entender como que vai ser, né? Esse monitoramento de salários. Deixa eu até ver se eu consigo achar mais informação. O que ela vai fazer, né? Ela vai falar, não. Ô, Cabral, vou cortar seu salário, aí você depois eu vou pedir para ela monitorar, tá, Cabral? Por atraso. E parece que é uma frase meio genérica, né? Querendo dizer que o Banco Central pode reagir em qualquer inflação acima do esperado. Mas esse monitoramento de salário aí achei meio estranho. Pode pensar monitoramento não no sentido de proibir, mas de acompanhar qual poderia ser o efeito do salário no ambiente econômico. Achei mais informação. Eu acredito, né? Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou que o período em que durarão as atuais pressões inflacionárias vindas de gargalos da cadeia global de suprimentos e altos preços do setor de energia ainda está sendo motivo de incerteza, mas argumentou que a entidade monetária não deve reagir exageradamente a esses impulsos e usar a sua política para tentar freá-los. Durante o evento organizado pela Iniciativa Econômica da região metropolitana de Frankfurt, nesta terça-feira, Lagarde afirmou que os instrumentos do Banco Central Europeu não são eficientes para lidar com os problemas na oferta que provocam as leituras de alta inflação recentes na zona do euro. A banqueira central, no entanto, disse que o Banco Central Europeu ficará atento aos desenvolvimentos nos salários para assegurar, aí ela usa a palavra assegurar,
que as expectativas inflacionárias no bloco monetário ficam dentro da meta de 2% ao ano do Banco Central. Segundo ela, a zona do euro ainda está em recuperação da pandemia, da Covid-19, e a medida na região tenta sair da crise sanitária de uma forma segura. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Não, eu acho Então, que o traduza diagnóstico pra nós. dela está super correto. Ela está falando o seguinte, olha, não vamos usar a política monetária e subir juros, porque tem muito dessa inflação que são choques de oferta e não vai adiantar nada subir juros. No entanto, se ocorrer um aumento dos salários reais, isso é pressão de demanda. Então, Tá. a gente, aí é no sentido que o Cabral falou mesmo corretamente, quer dizer, estamos monitorando, acompanhando a evolução do salário real. Caso haja um aumento desse salário real pressionando a demanda, aí sim a gente pode usar a política monetária para segurar a inflação. Maravilha. Acho que é isso. Também. Tá, você quer falar alguma coisa, Cabral? Eu posso ler essa outra nota aqui. Pode. Olha só, Toca o barco. São Paulo e Rio avaliam liberar o uso de máscara em espaços abertos já nessa segunda quinzena de outubro. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro estão estudando desobrigar o uso de máscara nas cidades ainda neste ano. Com a queda de internações e óbitos por Covid-19 e o avanço da vacinação, as autoridades sanitárias divulgaram que avaliam que já seria possível descartar a necessidade da proteção, ao menos em áreas externas. O projeto do Rio, do prefeito Eduardo Paes, disse que a liberação do uso de máscara já pode começar no dia 15 de outubro. Enquanto isso, aqui em São Paulo, ainda não há uma data definida para flexibilização, mas a apuração aqui foi feita de que a nova regra pode já começar a valer nessa segunda metade deste mês. Eu sei que é uma notícia meio polêmica, os defensores, os que não defendem. Eu já ouvi muitos médicos e profissionais falando que da forma que muita gente usa máscara, o risco de contaminação é muito maior do que se a pessoa não estivesse usando. Se ela já estiver vacinada, claro, né? O que vocês acham? Você é solteiro? Solteiro. Então já pensou, você e a Langani sem máscara aí pelo mundo? Ah, pá, você gostou da medida. Vocês dois solteiros, sem máscara, só olhando. Ô, Cabral, onde está sua máscara neste momento? Tá Conta aqui, pra ó. mim. E você sabe se a mesa estava limpa na hora que você colocou ela aí? Já tomei vacina, peguei Covid e pego de novo. Então, licença, mano. é justamente essa questão. Então vocês dois, e aí? Pergunta agora pros dois. Sem máscara, prefere ir pra noite, forró, agora? Olha, eu já tô vacinada, já tive Covid. Não, pros dois solteiros. pô. Pros dois Olha, solteiros? Pros dois Tá. solteiros. Mas isso não tem nada a ver com solteiro, tá? Eu sou a favor da recomendação dos cientistas. Se eles falarem que pode, pode. Se não pode, não pode. Não esqueça que a OMS no início falou que não era pra usar máscara, tá? Mas tudo bem, mas eu acho que pelo menos eles não têm esqueça mais disso. capacidade de dar essa informação do que Então, a gente. mas a OMS foi a primeira no começo a falar que não era pra usar máscara. Sim, e depois verdade. ela veio atrás e falou que era pra usar máscara. Resumindo, É porque na Tem tudo realidade, isso. não, Então, é porque na cuidado com o que realidade você naquela ouve. época existia até uma divergência quanto à segurança da máscara, né? Que até hoje Então, mas eu existe. acho que essa é a grande questão da segurança. E eu vou confessar, você troca sua máscara a cada 2 horas? Não. Você lava sua máscara todo santo dia? Ah, sim. Você lava e eu não lavo, vou falar a verdade. Eu chego em casa, eu espirro o álcool Não. e deixo ela lá Se pendurada. pegar a máscara e chegar em casa, não colocar no cestinho pra lavar, maluco, é uma sequência de Não. esporro, soco, toalha molhada e escambau, mano. Lá Porque- em casa a patroa é enjoada. Ó, estão me falando aqui no meu ponto que a bancada não vai cair. Que bancada, gente? Porque eu tô segurando aqui, é isso? É porque eu tô torta? O meu diretor tá me tirando sarro que eu tô Ih, segurando a chegou já. bancada, Não, gente. não, mas, Ó, reunião Tá do bom, chefe eu não aqui vou mais dentro da segurar a sala. Ô, bancada. Rodrigo, ela acha que ela tá no supermercado empurrando o carrinho. Não, gente, eu tenho que me apoiar em algum lugar. E olha, eu tenho que ficar em consta, pé, deixa eu só fica em pé, deixar mãe. constado aqui que eu não estou em cima da bancadinha igual a Débora fica, tá? Porque eu sou mais alta, então tudo bem. Eu só tô segurando por hábito, força do hábito, né? Na verdade, eu não tenho onde pôr a mão, senão eu vou ficar falando assim com a Pô, mão. senta, pega uma cadeira Tô e senta segurando aí, aqui. pô. Não, tô bem. Ô, Paula, voltando voltando. ao assunto aqui, eu tirei, já voltei aqui. Não, tô brincando. Eu lembro que outro dia o governador de São Paulo, o Dória, ele falou que já ia liberar as máscaras quando a população tivesse chegado
aos 70% dos vacinados. Aí eu estou Sim. checando aqui as estatísticas nesse momento. Pelo menos uma dose em São Paulo, 71,6% da população. Ok, é o que ele falou. Porém, São Paulo, no só estado, São Paulo, né? Tá. só o estado de São Paulo. Tá. Porém, 44,2% da população foi totalmente vacinada com as 2 doses. Então, Você foi vacinado? eu fui. Eu fui Você também. tomou a vacina? As 2. Eu também. 2 Você- vezes? 2 vezes. Meu pai tomou já as 3. Olha que beleza. E você já tomou as 2 também, Cabral, ou não? Tomei as 2. Teve um dia que eu faltei porque eu tomei a segunda e eu fiquei muito Doeu. louco. Ele ficou dodóizinho. Eu fiquei muito louco. Ô, Cabral, bom, tirando aí essa polêmica do lado... Não, Paula, você precisa se informar com um especialista sobre assuntos de máscara que você mostra o seu conhecimento. Não, eu não tô falando... Ô, Milton, na verdade, eu já ouvi vários profissionais Ninguém falando, tá afirmando nada. Na verdade, eu tô tentando saber a opinião de cada um aqui, porque assim, eu vou ser muito sincera. Algumas pessoas, elas sabem usar as máscaras. Outras, eu já cansei de ver em restaurante, a pessoa tira a máscara, põe em cima da mesa, depois ela cata a máscara, põe a mão, põe de novo. Então, eu já vi profissionais falando que quando a pessoa não sabe, ou ela não toma... E a mulher que joga a máscara dentro da bolsa, e aí você pegou alguma outra coisa que você colocou dentro da bolsa que poderia estar contaminado, você entendeu? Ou põe no bolso. Então, assim, se você não tiver muito cuidado com a máscara, o risco de você contaminar não é só Covid, não. Outros tipos de doença é maior até, inclusive, porque se a pessoa não tiver boas maneiras, né? Eu acho que no início estava muita gente preocupada, muita gente tomava muito mais cuidado, e a gente, com o tempo, depois quem vacinou, acabou deixando um pouco, né, daqueles cuidados maiores. Por exemplo, põe a mão aqui sem lavar a mão antes. Então, se sua mão estiver suja, você já contaminou a sua máscara. Aí você colocou ela dentro da bolsa, perto da sua maçã que está ali dentro, entendeu? Depois você vai pegar a maçã e vai comer. Então, assim, tem toda essa questão. Eu não estou defendendo aqui uma bandeira de que deve ou não deve usar a máscara. Depende muito da forma como cada um tem essa questão de higiene, sim. Não, e o que a área médica diz, né? Eu não sou médico aqui, simplesmente repetindo o que a área médica diz, que a chance de contaminação ao ar livre parece muito razoável, isso, né? Pelo bom senso, é muito menor, porque tem vento, porque tem sol, né? Exatamente. Do que num ambiente fechado. Então, num ambiente fechado, né? Aí sim a máscara ajuda a contaminação, e tem 2 tipos também de máscara. Tem aquelas N95, enfim, que elas impedem que você também, que você pegue, né? Que você respire. Sim. E agora, as máscaras de pano mais comuns, né? Elas atuam mais prevenindo que você passe, né? Exatamente. E essas têm essa dupla função, mas para ambientes fechados. Então, acho que é razoável, sim, a medida do governo, com a população já bastante E vale vacinada, lembrar, né? que um ponto importante, a gente está falando isso num momento onde é isso que o Daniel falou, a maioria já está vacinada. É diferente de antes da vacina, e realmente é uma outra realidade. Se a pessoa estiver vacinada, a probabilidade dela, ela já está imunizada, a probabilidade também dela pegar e transmitir é menor, na verdade, do que há um tempo atrás. Mas tudo bem, isso é um assunto bem polêmico até. Aliás, ainda nisso, Paula, a Rosana Richman, que é a infectologista do Hospital Emílio Ribas, ela fala justamente isso. O interessante é que acima da população, acima dos 70%, de toda a população vacinada com as 2 doses, aí sim a probabilidade de você não espalhar mais essa doença é maior. Então, isso com as 2 doses. Eu dei o exemplo aqui de São Paulo, que são 70% de uma dose só, mas são 44 com as 2. Ou seja, eu acho que mesmo assim, eu acho que ainda não é, talvez, a hora de soltar a máscara ou de se livrar da máscara. É assim, tem que ter muito bom senso, né? Eu acredito que, tipo assim, no transporte público é impossível, você vai ter que usar máscara. Mas o que eu entendo aqui, por exemplo, ao ar livre, a pessoa for fazer uma caminhada e ela estiver sozinha ali no meio da rua e ela tá com a dificuldade de respirar e ela já tá vacinada e tira a máscara, é uma coisa. Agora, se tiver outras pessoas no mesmo ambiente, aí vai muito do bom senso, realmente. Você não pode estar num ambiente com várias pessoas e aí você fica sem a máscara. Eu acho que realmente... Quando você vai visitar sua sogra, você vai com máscara ou sem máscara? Não, eu vou sem, porque ela também tá com as 2 doses, já pegou, eu também já peguei, já tô com as 2 doses, então a gente acaba ficando sem.
O ideal seria não fazer isso, mas Não, aquilo que a Paula falou. A gente já está vacinado e corre Eu já tô há risco muito tempo ainda. vacinada. Corre, mas é um risco talvez menor por sermos leigos também nesse assunto. Como eu disse, não somos da área médica, Mas eu já ouvi vários médicos falando. Inclusive, a minha médica pegou Covid 2 vezes e não tomou a vacina. E ela falou que ela não vai tomar a vacina. Mas aí é cada uma a opinião, né? E a minha própria médica falou. Ela falou assim, você já pegou catapora? Eu falei, já. Você tomou vacina depois? Foi a pergunta que ela me fez. Enfim, cada um tem uma opinião em relação a isso. Eu sei que é um assunto muito polêmico, mas quero mudar de assunto aqui, porque eu queria que o Alexandre Cabral agora desse uma aula, que ele tá louco pra usar o nosso flip chart. O primeiro é o seguinte, Grande, você vai usar para falar de Petrobras? Ele vai. Você quer que ele fale modelo primeiro? de oferta e demanda, dar uma noção de preço. Põe ele primeiro? Fala amanhã. Interferência de preço. Não, porque eu quero que os dois falem. Eu quero que você fale do NTNB. Não, do leilão de hoje. Fala você. Pode falar Não, primeiro. por causa do horário. É que o flip chart tá atrás de você, Cabral. Mais rápido, vai logo Não, questão de agora. horário, só isso. Tá, daqui a pouco. Cabral, Mas você não precisa falar hoje 50 teve leilão minutos. das NTNBs. E Tá. qual foi o resultado? Qual foi o resultado, Alexandre Cabral? Vamos É o que lá. tá escrito ali, ó, na televisão. Cabral, hoje teve página 14. Cabral, hoje teve leilão das NTNBs. Por que eu tô Aí aqui? tem que Nem fazer pergunta precisava de estar aqui. indagação. E qual foi o resultado? E qual foi o resultado, Alexandre Isso aí Cabral? se chama lembrete. O resultado... Cola. É roteiro. É Então, cola, tá bom. cola Pra de gente seguir o escola. roteirinho do programa. Sabe o que é cola de escola, pra gente não esquecer? Vai lá, Cabral, vai pro flip chart. Primeiro Vamos põe a lá. tabela que eu mandei. Eu mandei uma tabela no WhatsApp, hoje eu tava meio Mandou. enrolado de manhã. Não mandei no grupo? Mandou. Tem aí a tabela? Tem Ó, aí. então Vamos tá. lá. Então nós tivemos aquele famoso leilão semana sim, semana não. O que é semana sim, semana não? A cada 15 dias ele roda os títulos que ele está fazendo do leilão. Então por isso que hoje, terça-feira, dia 5, a gente só consegue comparar com terça 21. E não com 21, com 7 e 28. Porque 28 eu compararia com dia 14. Então a rotação que o Tesouro Nacional já está fazendo há alguns anos. Então, se nós formos reparar aí, ó, 2055, a maior taxa das últimas semanas. Eu não sei dizer se é a maior taxa histórica, eu não consegui pegar esse número a tempo para poder afirmar isso. Agosto 30 também é a maior taxa. Resumindo, as três é a maior taxa das últimas semanas. Mas o que me chamou a atenção desse leilão inteiro foi aquela coluna ali, 15 de agosto de 2026, no dia 5 de outubro. Não pela taxa em si, que pela taxa todas subiram, mas pela quantidade. 1,5 milhão de quantidades, que se vocês forem ver, essa quantidade está subindo aos poucos. Aí eu fui tentar entender o porquê. E cheguei a essa conclusão. Flip chart, povo. Eita, vai cair aí, Cabral. Por isso que eu ponho no bolso. Enroscado. Aí vocês falam, não é pra botar no bolso, eu ponho no bolso. Tá virado pra Flip chart. câmera aí? Tá. Tá. Será que você vai ter que descer, Cabral? Acho que você tá muito alto. Aí... Soltão, fortaço. Isso aí. Tá bonitão, hein, É Cabral? muito bonito Você pra viu? caramba, punho fechado, sabia que a chefe vinha hoje, descobri de manhã. Chegou 10 minutos da atrasado, BMC. mas Se tudo fosse bem. com feliz. Como é que é o negócio? Hashtag gatinho da BMC. Ih, rapaz, você que tá solteiro aí querendo pegar geral, você. Os homens repórter aqui, tudo que micado, maluco. É só o Felipe, o resto todo mundo é micado aqui, eu entendo isso micado. não. Então, voltando aqui. Primeiro, deixa eu contar uma história para depois falar do leilão. Os juros da economia. Vão enxergar? Tá ruim a caneta? Não, a pra letra enxergar. é fina. Dá pra ver aqui. Dá? Tá. Vamos ver se a produção arruma uma outra caneta, mas eu acho que dá pra ver sim. Não, então tá. Tô Ok. lendo. É que a letra tua não ajuda, mas tô lendo. Então, juros de economia, o tamanho da letra, né? Porque a ponta da caneta é fina. Então, juros de economia, que a gente chama aí de taxa meta Selic ou expectativa dela via DI futuro, é composto de o quê? Da inflação mais uma taxa de juros reais. Que é a taxa de juros, que é a diferença dos juros da economia para a inflação. Ok? Então vamos fazer conta muito simples aqui, que eu deveria trabalhar com juros compostos da conta, mas eu quero fazer ela simples. Se a gente falar que a inflação vai ser de 7% ao ano nos próximos 12 meses, e que os juros da economia, eu acredito que fique em 10% ao ano nos próximos 12 meses,
é que a taxa de juros reais é de 3% ao ano. Continuo dizendo, não é essa conta que eu deveria ter feito. Deveria ser 1,10 dividido por 1,7 menos 1 vezes 100. Mas só para vocês entenderem o racional. Então isso daqui é a base de curva de juros no Brasil. O leilão de hoje foi de um título que tem essa característica aqui. Ela roda a inflação, a expectativa de inflação, mais uma taxa de juros, aonde os bancos no leilão fazem oferta dessa taxa para o Tesouro Nacional. Então ele chega para o Tesouro Nacional, Tesouro Nacional, eu quero ganhar toda a inflação do período mais Y, inflação do período mais J. Coloca a tabela lá de novo e deixa minha voz no fundo, por favor. Então, se nós formos ver aí, a 15 de agosto de 26, o que o mercado pediu no leilão de hoje? Eu quero toda a inflação do período mais 4,7150% ao ano, para vencimento em agosto de 26. A mesma coisa para agosto de 30, inflação mais 4,91. Maio de 55, inflação mais 5,08. Então volta para mim de novo, por favor. Pode tirar a tabela. Então, o que eu quero discutir com vocês? Essa história aqui, ó. O que o mercado está dizendo com esse título? Agosto de 26 é o seu vencimento. O mercado pediu de taxa 4,7150% ao ano. E se você lembrarmos lá a tabela, o governo emitiu 1.500.000 quantidades. É uma quantidade bem expressiva para uma NTNB, tá? NTNB geralmente você vê 150.000, 300.000, 1,5 milhão é uma quantidade muito grande. Qual pode ser o racional por trás que está esse leilão? Hoje, dia 5 de outubro. O que o mercado pode estar pensando? Nós temos alguns meses para fechar 21, 22, 23, 24, 25 e 26. O mercado pode estar pensando o seguinte: para poder eu aceitar comprar um título com vencimento em 26, é que eu quero surfar a inflação desse período e quem sabe um pedaço de 23. Então o mercado está se defendendo contra uma possível alta maior da inflação do que o esperado nesse período, de hoje até, sei lá, primeiro tri de 23 aproximadamente. Então, se a inflação vier mais pesada do que o esperado, a ponta IPCA dele recupera o poder de compra do sistema bancário. E nesse período restante, que é um pedaço de 23, 24, 25 e 26... qual é a esperança do mercado por ter comprado tanto esse título? Recordando, IPCA mais 4,71 é igual à expectativa de juros, que é o DI futuro. O que na minha cabeça o mercado está pensando? A partir desse momento aqui, a inflação volta para o prumo, ela volta para o ambiente normal. Voltando para o ambiente normal, temos uma expectativa de queda de juros por parte de meta Selic. Não acredito mais em juros em 2. Para mim, juros em 2 numa economia normal, a gente não vê mais. Porque não adianta dizer que a gente tem prêmio de risco igual os Estados Unidos e a Europa. Não faz sentido o Brasil ter juros a 2. Ok, foi política monetária do passado, uma vida que segue. Então, esses juros podem cair. E se cair essa ponta aqui da taxa de juros, o que vai acontecer com essa ponta pré-fixada que é os juros reais? Ela também cai. Ah, mas o que isso tem a ver com esse papel? Imagina o seguinte: eu tenho meu rendimento a 4,71 e vendo para o Gani para ele ter rendimento a 4,50. Eu ganhei dinheiro. Porque o meu rendimento a 4,71 eu não passo integral para o Gani. Eu dou um desconto de 0,21 para ele e ele me paga esse desconto. Então eu estou acreditando o seguinte, que o mercado vai apostar em aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos para ganhar a ponta IPCA
E no próximo período, o mercado está apostando na queda da taxa de juros do cupom, do cupom do IPCA, que é a taxa de juros reais. Isso só é possível fazer com papel curto. Se eu fizer isso com papel para 28, para 30 ou para 55, eu ainda vou ter uma ponta muito longa aqui até seu vencimento. Então, essa curva aqui demora a ceder. Como demora a ceder, eu demoro a ter lucro. Por isso que eu acho que essa demanda de 2026 tem subido demais. Então, de uma forma resumida, eu, no meu pensamento, acredito que de 15 a 18 meses, o mercado está se protegendo da inflação, acreditando que ela pode vir até um pouco pior do que a expectativa de agora e está surfando a ponta IPCA do papel. E no demais período, que eu acho que o pessoal não leva até vencimento, tá? Então, aproximadamente mais 2 anos para frente, apostando que essa taxa de juros cai, porque a economia irá dar certo, a inflação irá ser controlada, Banco Central cai caixas de juros e esse cai em paralelo. Por isso que eu acho que nós vamos ter uma demanda de curta bem forte aí, que já começou no último leilão, de 15 dias atrás, e isso deve se intensificar por algumas semanas. Piora momentânea e melhora no futuro. Eu só consigo fazer isso com o papel mais próximo do vencimento de toda a estratégia. Cabral, uma pergunta para você aqui, do Sérgio. Ele pergunta o seguinte: isso quer dizer que a minha debênture IPCA mais 4,6% é uma boa, já que a debênture é isento de IR e o Tesouro tem o IR? Depende do prazo de vencimento. 2036. Então, 2036, ele fala. Aí, vamos ver. Quando saiu o leilão de 2030? Mostra lá na tela para mim. Eu não Volta a tenho de cor tabela lá, tabela. gente, por favor. Eu não tenho de cor. Ó, a 2030 saiu a 4,91. Então, 2036 deve estar um 4,95. O dele é quanto? 2036 é mais 4,6. IPCA mais 4,6. Porque 4,95 tem 15% de imposto de renda ainda. Então, sim, 4,60 para ele tá bom. Não esqueça uma coisa, pode tirar a tabela, por favor. Você, como investidor pessoa física, provavelmente você não está tradando a curva da debênture. Você está querendo ganhar com o rendimento do ativo. Aqui não. Aqui é banco querendo tradar a curva. Num período ele não quer tradar a curva, ele quer surfar a inflação. Depois ele vai querer tradar mesmo, apostar, comprar, vender. E isso faz parte de várias tesourarias. Diferente de nós, pessoas físicas, que predomina a parte de investimento. Não estou dizendo que não é para você especular, mas predomina investimento. Maravilha. Tem mais alguma questão aí, ô Daniel Morales? Deixa eu ver aqui, olha... Faz sentido juros... Acabei de achar uma aqui, do César. Faz sentido juros a 2 para os dólares do Guedes e Roberto Campos? Ei, o povo tá polêmico. Vamos falar sobre esse assunto, viu, gente? Daqui a pouco aí. Queria só ouvir depois a questão de vocês também sobre essa questão aí Mas tem um também aqui, viu, Paula? Quer falar? O Gani fala, vai. Falar uma coisa em relação ao que o Sérgio perguntou, né, pro Cabral, a debênture. Pode acontecer um ganho turbinado no mercado de debênture, igual ocorre no Tesouro, que o Cabral estava falando, né, onde o mercado vai mais para frente começar a fazer trade apostando que a taxa de juros vai cair em relação à taxa que o investidor entrou? No mercado de debênture, como tem menos liquidez, é mais difícil. Então é muito importante que quem compra uma debênture tem que ter um pensamento de carregar até o vencimento. Eventualmente, dependendo da debênture e se ocorrer uma queda na taxa de juros mais estrutural, é possível ter um ganho turbinado na debênture. É mais difícil pela falta de liquidez e porque o dealer come um pedaço ali, né, na hora que coloca no mercado. Para fazer esses trades, pensando na pessoa física, o mais indicado é o Tesouro. Maravilha. E aí, ô Morales, tem mais alguma ou podemos mudar a pauta aqui? Eu não sei se é uma pergunta aqui, ó. João Guzmão Cabral, ele pergunta o seguinte: olha, considerando o burburinho de calote das maiores economias, poderíamos avaliar com descrédito essa captação por parte do governo brasileiro via TD? Via TN, né? TD é uma gota. TD é Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma unha no tamanho da dívida. Não acredito não. Não acredito mesmo. Acho que a chance do Brasil dar calote hoje é muito baixa. Hoje a chance é zero.
Daqui a 5, 10 anos, só Deus sabe. Só que daqui a 5, 10 anos, se você começar a analisar que o mercado está ruim, revende. Principalmente Tesouro Direto, que o Tesouro Nacional dá saída. Maravilha. Tem uma aqui do Wagner Luna, perguntando, chega IPCA mais 5%, o 2026, na sua opinião? Só está escrito assim. Se o mercado estressar mais, continuar a briguinha aí de Pacheco, demorar a passar a reforma, demorar a passar precatório, eu não duvido. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu não duvido. Não quer dizer que irá acontecer. Tá. Vai dizer assim, a chance é zero. Hoje eu te digo que essa chance não é zero, tá? De verdade não é. Mas os bancos vão ficar esperando, eles trabalham com BI. Ah, não, vamos ver se é 5. 5 para 4,71, eles põem para dentro. Posso, então, entrar nesse assunto exatamente porque eu queria falar sobre isso, porque a gente sabe que aqui ainda tem essa versão muito grande aí, maior ao risco por conta dessas incertezas, risco fiscal. A gente tem essa questão da PEC dos precatórios, da reforma do imposto de renda, que são aí coisas que estão bem travadas, vamos dizer assim, né, que poderiam ajudar até abrir espaço no orçamento para ampliar o Bolsa Família ou, sei lá, como vão ser chamados, Auxílio Brasil. Mas hoje a gente viu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que o governo não pode contar com a reforma do imposto de renda para bancar o novo programa social. Já o relator da reforma do IR, o Ângelo Coronel, disse que vai apresentar o relatório no seu tempo e não no tempo do Ministério da Economia. Aí fica aquela questão, né? Vamos ter tempo hábil, será, para realmente resolver todos esses impasses? A gente viu que tem integrantes do governo que falam sobre estender o auxílio emergencial com o dinheiro fora do teto de gastos. Como que vocês estão vendo essas questões aí? Viram essa questão hoje do Pacheco falando isso? Será que esse cenário interno, com risco fiscal, tributário, ainda pode ser considerado um freio aí para o nosso Ibovespa? Deixa eu começar com o Gani, porque depois, quando o Cabral estiver respondendo, aí o Gani vai para lá, que eu quero que depois o Gani faz uma explicação no Flipchart. Então, tudo isso se traduz em incerteza, né? Incerteza do lado fiscal e incerteza vai para preço. Então o mercado, por conta dessa incerteza, começa a pedir mais juros, né? E aí as taxas sobem, né? Basicamente é isso. E aí, o Cabral? Ontem a gente teve uma conversa bem legal com o Eric, aqui nesse horário mais ou menos, sobre e aí, como é que tá a reforma? Pô, ele tá mega pessimista com a reforma tributária, tá mega pessimista. Ele aí fala, eu não acho que nem sai um monstro, eu acho que não sai. Eu acho que literalmente não sai, principalmente depois, eu até fiz a pergunta lá do Pacheco, não sei o quê, da peitada meio que Paulo Guedes deu no Pacheco via imprensa semana passada. Agora Pacheco tá dando uma de gostosão, entendeu? Então esse é o problema. Só um detalhe, rapidinho, eu fiz um curso uma vez, que acho que eu já falei aqui, de medida provisória. Deve ter uns tem uns 3 anos isso, foi antes do Covid. E o curso dizia o seguinte, o Brasil é o presidencialismo mais disfarçado do planeta. O cara estava contando o seguinte, que Cunha, ele ia falando, artimanhas de Cunha. O que Cunha fazia? O governo queria apresentar uma medida provisória. Ele deixava a medida provisória ser apresentada, por exemplo, numa quarta-feira antes de Semana Santa. Olha o porquê, olha a artimanha do cara. Na quarta-feira. Ganhava tempo. E a partir dessa data se conta 5 dias úteis para essa medida ser barrada. 5 dias úteis com Semana Santa, com combinação, vira um dia que não tem deputado em Brasília. Como não tem deputado em Brasília, passa. Então já passa o que ele queria ou passa o que ele não queria. Ele combinava as datas. Aí passa. Aí passou. A partir daí se formava uma comissão de orçamento, comissão mista, comissão e etc. CCJ, as comissões que vocês escutam aí. Ok, aí na comissão ia tudo de boa, tudo tramitava, aí chegava no Congresso para ele ler. Nenhuma medida no Congresso pode ser votada sem o presidente da Câmara ou do Senado ler a medida inteira. Repara, isso era muito comum com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele lia assim, Pix de R$1.000, 20 horas, 6 horas, previsões do valor, fogos especial, porque ele tinha que ler tudo. É obrigado ele ler tudo. Aí, como ele sabia que todo mundo já tinha um papel, ele não podia não ler, porque é a regra.
Então ele lia meio da diagonal. Aí que tá o problema. Ô Cabral, mas isso acontece em todo lugar, viu? Eu era estagiária na TV Câmara, lá em São José do Rio Preto. Gente, o presidente da Câmara, eu não entendia nada. Aí só escutava assim, aprovado. Eu falava, o que foi aprovado? Tipo assim, eles leem realmente dessa forma. Aí o que você acontece? Não entende. Aí a coisa mais surreal de todas. Só quem pode ler é o presidente da Câmara ou do Senado ou o seu representante. Aí Cunha chegava para Dilma. Tudo bem? Não. Então não vou ler. E Lira pode fazer isso. Pacheco pode fazer isso. Se chegar para Bolsonaro e para Guedes, tudo bem? Não vou ler. E o seu vice não pode ler. O primeiro secretário não pode ler. O segundo secretário não pode ler. Até esse cara resolver ler. Aí você vai falar, o que obriga Pacheco a ler? Vai no STF, arruma pau, arruma confusão, votação, voto misto e depois um cara. Até isso acontecer, já estourou a medida, o prazo. Irmão, é surreal essa história. Falei, não, isso é mentira, ele não é verdade. Vê que é muito comum, pega a imagem velha de Renan Calheiros, quando era líder do Senado, o presidente lá do Senado. Você vê que do lado dele tinha um monte. Aquele monte era mensagem pro governo. Aquele monte era do tipo, ó, tá vendo esse montinho aqui? Eu só vou ler depois da gente conversar. Tinha um monte. Ele não escondia, não. Diz que Calheiros era escrachado. Conta até a história que ele botava volume baixo pro monte aparecer, quando na câmera não dava para aparecer a imagem total, porque botava ele mais para cima, ele colocava um montinho pro monte aparecer. Então qual o problema? Se o governo não souber conversar com o Senado de algum modo, não vai andar nada, mano. Exatamente. Não vai, é surreal essa história, mas infelizmente é assim Brasil. É a verdade. Como mudar, não sei se é alguma legislação Y, mas é muito surreal isso. Isso muito me lembra muito aquela série House of Cards. House of Cards e o mecanismo, né? E o mecanismo. Nossa, é impressionante, né? Você só tá consegue sistema, as coisas se você fizer exatamente. isso, se você fizer aquilo, em troca disso, em troca daquilo, né? E você viu, ele deixou hoje muito bem claro, né, o relator da reforma. Disse que vai apresentar o relatório, mas no tempo deles, não no tempo do Ministério da Economia. Já é diferente do discurso do Guedes, que a gente vê, né? Eu vou dar um giro agora, só pra gente ver como tá o mercado. E eu vou fazer uma pergunta pra você e eu queria que você fosse lá pro Flip Chart. Enquanto isso, passa ali por trás da câmera aqui, ó. Agora que eu vou cortar pro Daniel. Na verdade, você pode passar na minha frente pra ir lá pro nosso Flip Chart para você explicar depois. Vamos lá, ô Morales, como que tá o mercado neste momento? Como que a gente tá? Agora deixa eu esperar um pouquinho, porque o Cabral está passando por trás. Você acha que ele não passou atrás porque ele se enganou? Não. O que é, Renata? A Renata tá falando no meu ponto. Fala alto. Olha o quê? Microfone. Para olhar meu WhatsApp. É assim que a gente olha conversa. O seu WhatsApp. Enquanto ainda está Deixa eu ver, olha meu WhatsApp. Relator da reforma tributária do Senado, PEC 110, diz que CPMF é nome satanizado, mas em que algum momento vai ter que voltar. Roberto Rocha disse, é um desafio aprovar uma PEC a 100 dias do final do ano, mas é possível. E aí, Gani, aproveitar que você está ainda na sua cadeira, vai. Pois é, infelizmente, o debate da CPMF, ele ficou muito contaminado, né? Foi um imposto que, claro, gerou com toda a razão, um repúdio muito grande aí por parte da população brasileira. Era para ser um imposto provisório para financiar a saúde, acabou se tornando permanente, né? Mas sem sombra de dúvidas, né, que é uma máquina arrecadatória, né? Então, do ponto de vista fiscal, ajuda a resolver o problema, pelo menos a curto prazo, né, na medida em que pega a informalidade. Esse é o grande atrativo da CPMF, porque como é sobre transações financeiras, então mesmo o informal está sendo tributado, né? Talvez pela reforma tributária apresentada e a CPMF, entre as duas, eu acho menos pior a CPMF do que essa reforma tributária, do jeito que ela foi apresentada. Tem um convidado bem legal que já esteve aqui, que era o cara do cachorro lá, ele é tributarista, né?
o Alexandre Pacheco. Pelo amor de Deus. O Alexandre Pacheco. Ele ficou com ele é esse ótimo, cara ele do tem um cachorro. livro sobre operações financeiras, Cadê o cachorro? falando sobre a CPMF. Mas, ô Paulo, eu acho que o debate ficou muito contaminado. Então, é aquela palavra que, CPMF não quero nem ouvir falar, e tem também questões boas. Lógico, tem um lado ruim da CPMF, mas também tem questões boas. Eu acho que deveria amadurecer este debate aí, porque do ponto de vista fiscal ela ajudaria bastante. Maravilha. Tá bom, Gani, deixa eu ir dar um giro agora rapidão lá sobre o mercado com o Morales, só para você depois trocar de lugar aí com o Cabral, só para a gente trocar aqui as cadeiras. Dança das cadeiras, vamos lá, Daniel Morales, como que está o mercado agora? Vamos lá, só queria dar um destaque, Paulo, aqui para uma conversa aqui no chat, que a gente tem aqui o Galã Gani. Não podia deixar, é o Galã Gani. Aí veio. Galã de novela. É. Até que maquiagem outro dia aí no ar, né? Não, mas é um perfil aqui, Galã Gani. Aí veio o Rafael Lara pra falar: Galã Gani, eu sou seu fã. Ah, gostei, hein? Gostei. Hashtag Galã Aí o Gani. Galã Gani fala: olha, forte abraço, admire com prazer a minha beleza ao vivo. Maravilha. Ok, vamos lá. Vai, dá o giro aí no mercado. Vamos lá. O Ibovespa agora nesse momento está subindo 0,55% aos 111.005 pontos. Entre as altas aqui a gente tem um Pão de Açúcar 6,97%, Americanas S.A. 3,92%, Braskem 3,53%, Minerva 3,11%, JBS 3,10%, Carrefour 3,12%. A gente tem nas baixas aqui o Banco Pan 4,27, o Grupo Soma 3,67, CVC 3,53, Embraer 3,41, Alpargatas 2,93, Gol 2,64 e Natura 2,47. O dólar agora subindo 0,45% aos R$ 5,49. Por enquanto são essas as informações que eu tenho aqui do mercado nesse momento. Renata quase passou na frente das câmeras, mas eu passo Dani, só vê o petróleo pra mim, porque eu quero entrar no assunto do petróleo. Antes do Gani começar a falar, eu vou fazer uma pergunta aqui pra ele. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque a gente viu hoje o petróleo tá aí numa alta de novo, né? Segundo a OPEP, o preço do barril atingiu o maior nível nos últimos 3 anos. Se eu não vi errado aqui, ô Paula, R$ 56,80. Não, tá errado. Não é isso. O barril? Então, peraí que eu vi errado. Então tá, então você viu errado, deixa eu só olhar, ver se eu consigo olhar aqui rapidinho. Se você consegue aí, eu não tô conseguindo aqui. Tenho aqui petróleo WTI, $79 o barril. Deixa eu ver aqui se eu acho agora o Brent, que era o Brent que eu tava procurando, que tava mais de 80 e poucos dólares o barril. Vou pedir ajuda aos universitários, vamos lá, o pessoal que estiver aí assistindo, que tiver a cotação do aqui, petróleo, passa aqui pra gente, achou? Achei, o Cabral ajudou aqui, ó. Ajuda. Petróleo Brent 82,67. $82,67. Isso, alta 1,72. Aí, Gani, a questão é o seguinte, né? A gente sabe o quanto que isso realmente impacta as ações petroleiras, né? A estatal Petrobras, por exemplo, defende aí já uma paridade de preços dos derivados do petróleo com o mercado internacional. Eu queria entender exatamente isso, como que funciona essa questão dos preços na Petrobras. De uma certa forma, para a gente tentar entender. Você consegue explicar aí para a gente no Flipchart, por favor? Bom, vamos lá, né? O petróleo é uma commodity internacional, né? Então há um nível de equilíbrio, certo? Então, da mesma forma, quando o petróleo ele tá baixo, as indústrias de petróleo elas devem fazer caixa, né? Justamente porque o petróleo está baixo. Não, quando o petróleo está alto, elas devem fazer caixa, porque quando o petróleo estiver baixo, elas também vão sofrer com essa situação, né? Então é o momento agora delas fazerem esse caixa. Agora, o que é mais importante aqui, ó, isso aqui é um nível de equilíbrio, né? Oferta e demanda. Ó. Então, aqui eu tenho um preço, né? Preço e quantidade. E aqui eu tenho lá, né? $75, por exemplo, 100. Números apenas ilustrativos. Preço não é uma decisão administrativa. Preço tem um nível de equilíbrio. O preço é resultado das leis de oferta e de
Demanda. O que está acontecendo com o petróleo? A demanda, por conta da Covid e com a reabertura da economia, a demanda aumentou, né? Numa oferta restrita. Então, o que isso ocorre? Ó, o preço sobe. 80, 110. Produção. E aqui o preço, sei lá, vai para 80. Por que é importante esse mecanismo de preço? Se o preço subiu, isso faz com que a oferta, né, os ofertantes, os produtores, eles queiram produzir mais. E o mercado se equilibra. Quando eu acabo com o mecanismo de preço, por exemplo, preço, quantidade, oferta e demanda, 75 e 100. O governo vem aqui e fala assim, bom, gasolina ou petróleo, que seja, deve ser vendido a 50. O nível de equilíbrio era quanto? Que equilibrava o mercado, oferta e demanda? 75 e 100. Muito bem. Para a demanda, para nós consumidores, esse preço está ótimo, né? Porque ele está abaixo do equilíbrio, certo? Está 50. A gente vai querer demandar, sei lá, 120. Mas para os produtores, este preço não compensa. Isso desincentiva a produção. Como a gente já viu isso no passado. E eles só vão querer ofertar quanto? 80. Sabe como é que é o nome disso daqui? Escassez. Então, o fato de você abaixar o preço, você não vai magicamente aumentar a produção. A produção está dada. Pelo contrário, o preço alto está sinalizando a escassez. Se você abaixar o preço, você desincentiva a produção e incentiva um consumo desenfreado. Porque agora as pessoas estão, né, com muito mais cuidado a consumir combustíveis, né, por conta dos preços elevados. Você imagine se o preço cai, isso incentiva muito o consumo e vai desincentivar a produção, gerando o quê? Escassez. Então não é uma boa o controle de preços. Qual a saída? Que também não é a ideal, mas é a menos pior. Vamos usar o quê? Tem um nível de equilíbrio aqui de novo, né? Preço, quantidade. Aqui era 75, né? Que eu coloquei. E 100. Subsídio. Usar os dividendos. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou mexer nessa curva de oferta. Então o equilíbrio que era aqui, ó, ele vem para cá agora, ó. Tá vendo? Muito bem. Só que agora o ofertante, o produtor, ele não vai ganhar 75, ele vai ganhar 90, certo? E o preço aqui, por conta do subsídio, vai estar menor. Sei lá, vai estar 70. E a produção maior. Aí você vai falar, então isso é uma excelente, né? Porque, veja, o produtor está ganhando mais, o consumidor está pagando menos. Mas olha essa área aqui que se formou. Isso aqui é chamado de peso morto. E quem paga por esse peso morto, por essa ineficiência alocativa? A sociedade. Porque não existe almoço grátis. Então, esse subsídio, no final das contas, está sendo custodiado por quem? Pela sociedade. Por meio de impostos. Você não está vendo, mas você está pagando isso nos seus impostos. Tudo bem que é menos perceptível, né? Porque no efeito da inflação é mais direto, é mais concreto, mas você também está pagando por essa situação. Mas isso ainda é menos pior
do que essa situação, que é o controle de preço. Isso aqui é o subsídio, que é o que o governo está propondo, né? Mas o ideal é deixar preço flutuar. Gani, tem pergunta para você aqui. O Alessandro ele pergunta o seguinte: será que privatizar a Petrobras tiraria a obrigação do país praticar preços alinhados com o mercado internacional? Não, na verdade, o Anderson perguntou? Alessandro. O Alessandro, na verdade, a Petrobras está agindo dentro de uma lógica de uma empresa privatizada, né? Então, a Petrobras está agindo corretamente, seguindo os preços do mercado internacional. Se ela não fizer isso, qual que é o problema? Ela não está maximizando o lucro para os seus investidores. E ela tem investidor privado. Então, significa que esses investidores vão colocar menos dinheiro na empresa. Significa, então, que a capacidade produtiva da empresa vai diminuir. Significa que a empresa vai atrair menos investimentos. Significa que o valor de mercado da empresa vai diminuir. E quem que é o acionista da Petrobras majoritário? É o governo. No final das contas, quem é que está pagando por isso? Por essa ineficiência, caso houvesse uma interferência de preços na Petrobras e ela não alinhada ao mercado internacional? O próprio consumidor, o próprio contribuinte, nós mesmos, né? Gani, mais uma pergunta aqui do Felipe. Nesse caso, a melhor conduta para a empresa seria realizar hedge com a compra de put? Aí é com o Cabral. Ele tá fora do quadro. Aí é com o Cabral. Ele é especialista. Tá lá no quadro, por gentileza. Vem pra cá. Passa, traz. Mas é uma saída. Ele tá ali. É uma saída. Não tem problema, pode Cabral voltar. Aqui falar de derivativos. Isso. Qual é a história? Vai lá, vai lá. Troca, faz o swap aqui? Pode. Vamos fazer o swap? Vem, Faz corta o pra swap mim, aí, então. ó. Corta Faz pra o mim, swap. então, Deixa eu aí- passar assim, porque faz o cara o é tão swap. galã, maluco. Faz o Deixa eu passar swap. pra ver se Faz eu o fico swap, galã né? também. Podia cortar. Faz o swap. Se eu fico galã vai lá, também. branco agora. Galangani. O cara é outro patamar, Galangani, mano. gostei. Vem pergunta mais próximo aí por causa do pergunta quadro. Felipe, viu? Nesse caso, a melhor conduta para a empresa seria realizar hedge com a compra de put? A empresa produtora? Aqui eu não sei. Melhor a pergunta aí, por favor. Eu acho que a empresa que ele quer dizer é a que tava falando da Petrobras, né? Da Petrobras, Não, Petrobras faz, para ela tem capital suficiente, faz hedge via futura, mas tranquilo. Para ela, ajuste diário não é problema. Então faz hedge via futuro. Que aí seria uma aula um pouquinho mais demorada. Aqui tem uma pergunta também agora. Sempre volta a questão da privatização. Para quê? Para um day trade ganhar uma merreca no mini índice? Lucas Barreto. Lucas Barros. Falando da questão da privatização da Petrobras. Aí. Mas o que A tem a ver com B, mano? Não sei, é O uma que a pergunta que tem aqui no privatização da chat. Petrobras tem a ver com mini índice? Lucas, manda uma pergunta mais completa aí. Por favor. A gente ajuda sim, eu só queria Porque entender. às vezes o Cabral acho que não entendeu, a gente também não. Manda aí. Mas aquela que foi perguntado sobre fazer a put, você chegou a fazer essa daí Fez. já, né? Fez. E aí, Também que tá faltando um pedaço Tá faltando um pedaço da perguntas aí. pergunta? Então vamos complementar a pergunta aí, por favor, vamos lá. Vamos ver. Sim, a produtora, o Felipe falou aqui. Não, tá. A produtora fazendo hedge com a variação. Não, fale Não. a futura, é mais fácil. Pega em Londres, opera a futura em Londres, opera a futura em Nova York. É mais prático do que ver opções no caso deles. É mais fácil para montar e desmontar o hedge. Ele está perguntando o seguinte, o Vitor aqui, como você controla o delta da demanda a fim de diminuir o peso morto? Aquele homem lá. Aquele homem lá? A câmera muda Volta, agora. corta para a câmera do homem lá, por favor. Então, é Vamos lá, difícil, Gani. né? Porque tem uma variável que você não controla, que é o subsídio. Então, o quanto que vai reagir a esta oferta, ao subsídio, a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, esse que é o problema, né? Se esse subsídio ele vai ser eficiente ou não, né? Algum peso morto vai gerar, perfeito o que você falou, mas a gente não tem controle sobre isso. Esse que é o problema, né? Maravilha, o pessoal elogiando aqui
Cara, que aula, parabéns, Gani, o Ed colocando aqui, bastante gente elogiando bastante. Cabral, você quer falar mais alguma coisa aí? Porque você tá do lado do Tô só esperando, chat? senão eu volto. Pode voltar? Então, eu vou mudar aqui a pergunta, mudar o tema, já que todo mundo falou, pessoal elogiando, Isaura falando, parabéns aos professores. Que aula, que programa. Obrigada, gente. Essa é a pergunta de $1 milhão, a do Douglas. Qual ação vai bombar? Também queria comprar... BMC3. BMC. BMC Cabral! M3. Merece um aumento agora. Tá perdoado. BMC M3. BMC Market 3. BMC M3. Essa ação vai bombar. Não, é BMC3. Aí o M de novo de Market 3. Até Boa. porque é Brasília Market. Não é BMCS de estoque, BMC de TN de top news. Essa ação vai bombar, exatamente. M de Market 3. Concordo, estamos aqui. Ou não é BMC Rural? Cadê Ele Rural? ele se redimiu de tudo. Mas vem cá, ontem a gente viveu aí uma Cadê pane, Rural? né, no WhatsApp. Olha lá, nosso... Cadê o Rural? nosso BMR3. fazendeiro, nosso fazendeiro. Você tá vendo? BMR3. Ô, Cabral, deixa eu falar a verdade, vai. Outro dia perguntaram do que a BMC vive, da onde que vem renda, sendo que não tem comercial. Aí eu falei, brincando aqui, que eu era filha de fazendeiro rico, né? E agora você vem com esse chapéu, acho que o pessoal tá entendendo aqui de onde vem nosso dinheiro, né? Por isso que o cara quer tanto fazer. Só com a família da Paula e do Luiz, você tem uns 10 programas pra gravar direto. Nossa, cada um aqui tem eu sou lá do empregos. Eu sou lá de São José do Rio Preto, tem uma fazenda enorme. Brincadeira, viu, gente? Eu tô brincando, verdade, viu? ela tem mesmo uma fazenda, já fui lá. Eu tenho uma fazendinha do Mundo Bita lá na minha casa, isso sim. Aquela fazendinha do Mundo Bita. Eu tenho uma frota de carros também. Não é nem Hot Wheels, é um outro carrinho, assim, ó, tem uns 25 carros lá, um de cada cor eu tenho. Mas nada de fazenda, não. Aqui é questão de trabalho mesmo. Mas é BMC dolarizada, o Helder falando, é isso aí. Obrigada. Mas, ó, vamos trocar aqui de assunto rapidinho, porque daqui a pouco... Ixi, faltam 2 minutos quase pra acabar meu tempo. Não, 6. 6 minutos? Tá. São. A gente teve a pane lá no WhatsApp ontem, Instagram, as ações do Facebook caíram ali, a gente viu isso, né, no nível mais baixo, né, desde o pessoal do TP aí, se puder passar o TP, eu agradeço aí. As ações do Facebook caíram no nível mais baixo desde junho, arrastaram ali junto outras ações também de tecnologia. Hoje o dia começou um pouco, a gente viu um pouco melhor ali, normal, depois que o WhatsApp, o Facebook e o Instagram voltaram a funcionar, mas a gente percebeu que, na verdade, né, como estamos dependentes de tudo isso, né? Eles voltaram gradualmente no começo da noite, mas também a gente viu que parece que, na verdade, o problema foi causado por uma pane nos servidores. Enfim, Zuckerberg perdeu ali, tadinho, $6 bilhões de patrimônio. Isso é o de terceiro pro quarto homem mais rico, para né? 180 bilhões de dólares. Aí Bill Gates ultrapassou ele ontem. Tadinho, fiquei com dó dele. Mas enfim, a gente viu exatamente, né, o quanto a gente está realmente aí dependente dessas redes sociais, e não só a gente como usuário. Eu tô falando, muita gente vende, muita gente usa as redes sociais para negócios, lojas, enfim. Como que vocês avaliaram, né, esse dia offline ontem? E qual que é a lição, talvez, que a gente consegue tirar aí de como os mercados como um todo são dependentes dessas tecnologias como um todo? Vamos lá, Gani, primeiro você. Bom, primeiro um aumento da produtividade geral ontem, né? Sem WhatsApp, sem Instagram. Brincadeiras à parte, né? A gente percebeu, o WhatsApp ele é muito utilizado comercialmente, né? Então muitas empresas, para se comunicar, elas dependem ali do WhatsApp, permite uma comunicação muito mais ágil. O Instagram virou uma plataforma de vendas, né? Muito boa. Então, eu acho que o dia de ontem mostrou o quanto nós criamos tecnologias novas e, de repente, a gente percebe o quanto a gente se tornou dependente dessas tecnologias, né? Ontem parecia assim, que você estava... Até pouco tempo era estar sem telefone e era uma coisa horrorosa. Ontem estar sem o WhatsApp parecia que estava faltando alguma coisa no seu dia. Enfim, então esse mundo digital aí chegou para ficar isso, né? Total, né? A gente, ontem mesmo, né, tinha um evento aqui dentro da empresa, então mandando a apresentação, não tinha o WhatsApp para mandar, que seria muito mais ágil. Bom, aí, enfim, aí usa, né, outras plataformas, enfim, mas
isso acaba prejudicando aí os negócios e, enfim, a empresa hoje é dependente disso. Né? Aí ó, o Lucas Santos falou como comprar as marmitas sem o WhatsApp, E não é só isso, mas a gente vê mesmo pelas próprias redes sociais, né, as campanhas pagas, né, o Facebook e Insta vivem disso até, e muitas lojas usam isso para impactar os clientes, vendem muito, né, e realmente foi um dia aí que mostrou que a gente está cada dia mais dependente mesmo, né, da tecnologia, e foi um prejuízo não só para o seu Mark Zuckerberg lá dos 6 bilhões, mas para muitas lojas também, né? Agora nós estamos dependentes de tecnologia ou estamos dependentes de uma pessoa? Exatamente. Uma boa pergunta, Cabral. É uma ótima pergunta. Porque o Telegram eu acho do caramba, mas não é tão popular. Não, e você viu que ontem melhor, né? teve muita gente que foi pro Telegram que chegou até a dar uma legais. congestionada ali, muita gente que não usava o Telegram. Só deixa eu pegar um gancho no que o Cabral falou, que eu achei muito importante, porque é o seguinte, algumas dessas empresas, elas já podem ser consideradas monopolistas, né? E monopolistas de setores estratégicos. Quem tem mais poder hoje? Sei lá, a Google ou, sei lá, uma empresa de petróleo, por exemplo, né? A Petrobras aqui no Brasil. Enfim, a Google controla informação, fluxo de informações mundiais. Então, é uma questão bastante interessante. Não, esse ponto que o Cabral falou é muito importante mesmo, porque assim, eu lembro até que quando o Facebook bloqueou a conta do Trump, aí levantou eu vi vários comentários e eu li uma coisa que realmente Aí, será que isso não seria ditadura? Eu não estou defendendo o Trump. Eu tô levantando a questão do seguinte: até que ponto, né, eles têm esse poder de controlar a sua expressão de opinião, sendo que naquela época eu lembro que fizeram um levantamento e mostraram terroristas que têm conta, pedófilos que têm conta, e essas contas continuam funcionando abertamente. Mas aí você vê o quanto a gente também está na mão de exatamente uma única empresa, de uma única pessoa que tem uma ideologia. De repente, se você vai contra essa ideologia, você pode ser barrado. Mas é só uma polêmica também, porque eu adoro fazer igual Marcos Saravalli, colocar fogo aqui no parquinho. Mas acho que esse ponto que o Cabral falou é verdade. O quanto a gente está dependente de uma única pessoa ali, de uma única questão, né? Eu conheci Saravalli no evento da B3 Copmec. E na época ele estava falando de empresas que ele não conseguia ver tanta atratividade. E entre elas estava Vivo. E era assim, o WhatsApp estava com 6 meses de Brasil. Eu não sei o quanto atrasado a gente foi para os Estados Unidos, tá? Não tenho essa noção. Mas a gente estava com uns 6 meses. Eu falei, e o WhatsApp? Ele falou, para mim o WhatsApp vai ser o maior inimigo da história das telefonias. E foi. E é verdade. Nossa, Saravalli visionário. Não, e falou isso, foi quando eu falei, mesmo. eu gostei desse rapaz. Ele é estranho fisicamente, mas eu gostei dele. Aí acabei pegando contato, happy hour e viramos Mas contato isso até é hoje. real, sabe por quê? Olha só, quando eu morei nos Estados Unidos, em 2013, a ligação internacional era um absurdo de caro. E eu, por exemplo, não tinha a imagem, né, pelo WhatsApp. Já existia o WhatsApp, mas não tinha a parte de imagem nem de telefonia, nem para ligar, na verdade, era só mensagem. E eu lembro que eu tinha o Skype para falar com os meus pais, e enxergar, ver meus pais ali, matar um pouco da saudade, enfim. E a ligação, eu lembro que eu pagava um pacote extra para ter uma ligação internacional, porque eu não poderia fazer uma ligação, era uma fortuna. E aí você vê exatamente hoje, né, você conversa, a Giovana entra aqui ao vivo, sem custo nenhum, na verdade, a gente consegue através do WhatsApp e acabou mesmo com as telefonias, ninguém hoje usa uma ligação internacional. Paula, a gente está tão dependente do WhatsApp que ontem eu estava ouvindo na CBN e eles estavam falando que o número de ligações em São Paulo deu um boom ontem, que a própria Vivo não estava conseguindo dar conta de tanta gente que estava ligando, quer dizer, uma coisa que fazia muito tempo que a gente não usava, né, que era o telefone, né? Exatamente. E hoje em dia, quem que usa o telefone para ligar, né? Exatamente, Muita gente acaba que não usa, exatamente. Bom, tem aí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão. Quanto maior a empresa, maior o tombo aqui, estão falando. O Lucas tem razão, privatizou a telefonia, não serviu para nada. Não, e a gente fica refém dessa questão da telefonia realmente, viu? Eu vou contar uma questão aqui. Eu era de uma operadora X, não vou falar qual que era. E aí eu fiquei, esse tempo que eu morei fora do Brasil foi em 2013. Quando eu voltei, no meio de 2014, eu abri uma conta na mesma empresa.
uma conta, dei meu CPF e tal. Beleza, passou. 2017 me ligaram, olha, senhora Paula, você tem uma conta em atraso aqui, nós vamos protestação. Meu, conta em atraso? De que mês? Eu perguntei, porque era débito automático. Julho de 2013. Eu falei, meu amor, desculpa, eu nem morava no Brasil, eu não tinha essa conta. Minha conta foi encerrada em janeiro de 2013. Não, nós temos uma pendência, mandaram lá um código de barra. Eu falei assim, eu não vou pagar essa conta não é minha. Eu não morava aqui, não tem por que ser minha. Aí a senhora tem uma atrasada em, sei lá, abril de 2018. Aí eu falei assim, quando eu voltei em 2014, se meu nome tava, tipo, devendo, como que vocês abriram uma conta na hora pra mim e não me avisaram? Segundo, eu fui lá e busquei extrato antigo, dei trabalho pra minha gerente, eu achei o comprovante de pago. Aí você vai reclamar pra quem? Às vezes é uma continha, tipo, meu marido mesmo pagou outro dia, R$15, prefiro pagar do que ter dor de cabeça. Reclama pra Anatel que eles têm medo, sabia? Não adianta, Cabral, não adianta, de verdade. Eu reclamei, mandei meu comprovante, tudo bem, nunca mais me ligaram cobrando. Mas, cara, você fica aí na mão realmente dessas empresas de telefonias aqui no Brasil, são terríveis, péssimas. Eu confesso que eu já tive problema parecido, mas eu reclamei na Anatel, naquela empresa que começa com T. Eu também, foi na empresa que começa com T. Foi com T também. Então, eu tive... Fiz a minha família inteira sair dessa empresa. Isso. E aí eu tive problema com ela, ela falou que... ligou pra mim e falou, não, tá tudo resolvido. Veio de novo a conta, eu reabri a mesma reclamação na Anatel, e aí a Anatel deu, acho que menos de uma semana pra eles resolverem, senão eles iriam tomar mais uma multa. Aí foi resolvido. Eu nunca tive problema. Todo mundo que eu conheço que vai na Anatel gosta. Eu nunca tive problema. Eu não tive solução pro meu problema. Eles só pararam de me encher o saco. Ô, Cabral, estão me dizendo que o seu convidado ainda não entrou, por isso que nós estamos aqui conversando enquanto isso. Então vamos bater papo. Vamos bater papo. Tá, deixa eu só falar um último assunto, então. Tá quase. Mas vamos lá. Uma outra questão que eu só queria falar com vocês é em relação ao volume da carga transportada internacionalmente por aviões, que acabou batendo recorde ali na série histórica, iniciada em 2000, chegou a 625,7 mil toneladas nesse ano. Essa relação, vocês acham que tem ligação com a falta de containers, por exemplo, para o transporte marítimo, que é mais barato que o aéreo? Não. E isso pode impactar também os mercados mundiais e essas empresas do setor? Pode. Minha esposa, eu já contei isso em alguma live que eu fiz, sei lá qual foi. Os cartões de crédito são coloridos, né? Tem lá aquela cor. Tem uma tinta específica que trazem da Holanda. Sei lá o porquê, segurança vem da Holanda. Aí o cara falou, embarque de AJ. Tá bom, embarque de AJ. Aí chegou o armador, vou mandar pro Brasil o barco não. Vou desviar o barco, não vai ter viagem pro Brasil. Aí ela liga pro cara aqui no Brasil, sabe aquele teu container que já saiu da fábrica? Não vai ter navio. Caramba. Porra, como é que não vai ter navio? O armador falou que não tem. E eu só tô conseguindo vaga para daqui a 3, 4, 5 semanas. Aí ela falou, qual o preço do avião? Trazer tinta, maluco. Tinta. Não é nem flor, fruta, que é coisa perecível. Tinta. Traz sinal para a fábrica. Aí teve que trazer tinta. Então ela tá fazendo coisa pra caramba de aéreo, porque não tem container. E qual o problema de aéreo? Para piorar ainda o aéreo. Ela teve um período grande de aéreo que não tinha avião. Por que não tinha avião? Porque não podia entrar piloto, não podia entrar não sei quem, aí o espaço aéreo fechado devido à Covid. Aí tá voltando, eles estão usando muito o avião da Azul. É muito louco. A Azul tirou em vários aviões, ele tirou assento. Então só ficou encosto. Então ele aí trabalha com alguém bom em logística, que encaixa entre os assentos o que for, e o que for a caixa maior, ou vai no corredor ou embaixo do avião. Sem nenhum passageiro, só para levar mercadoria. Que beleza. Hein? É louco isso, é louco. Do tipo assim, faltando container, faltando navio, vamos usar o que temos, avião. Adaptar, né? Bom, já me avisaram que tá tudo certo aqui. Gani, só pra gente finalizar, recadinho final aqui, pra gente dar um tchau aí. Qual o recado que você deixa aí hoje pro nosso público? Não, o recado final foi muito bacana fazer aí o programa junto contigo, né? Obrigada. E sabia que a gente é libriano, né? E... A gente é. Eu vou dar gêmeos pra vocês acreditarem em signo. E amanhã estamos aí. No final de semana, vocês vão acreditar em signo. Né? Que não é verdade.
É verdade, a gente tem, né? Somos intelectualizados. É que ele não vai entender, né? O ganho. Põe gêmeos, eu não vou entender. Deixa os dois contigo sexta e pega o domingo. Pra você ver, não, tudo ascendente, não sei ascendente nada. Você vai ver o que é. Ô, Cabral, depois eu te explico, fora do ar. Deixa Então pra tá lá, bom. vai. Beijo pra vocês, vou me despedindo, mas antes Eu não disso... posso falar, não? Pode, o que você quer Eu falar? queria me despedir Mas com você vai se despedir, momento sendo que você vai continuar? Não, desse programa, porque a menina lá vai editar, entendeu? Ah, é se verdade. despedir Então, daqui, peraí, aí pera. eu paro. Vamos lá. Vamos lá. entendeu? Desculpa, eu nunca fiz esse programa a primeira vez. Então, Desculpa. eu quero Vamos me lá, Alexandre despedir Cabral, com seu um recado momento final. de reflexão. Vamos lá. Um momento para nós pensarmos. Isaura Garcia falou. Professor Alan, bonito, inteligente, rico e solteiro. Que eu saiba, não sei. Tem defeito oculto aí. Eu não vi essa mensagem. Isaura Isso Garcia. é pra você Tá aí pensar no chat? que a poetisa Isaura Garcia refletiu. Ih, já tem gente aqui do meu lado, ó. Não olha Não pro lado vi, não, tá não bom? vi. Isaura, manda Bonito, manda um WhatsApp aí inteligente, rico e solteiro. Esse é Galangani. Não sei. Eu não sei se eu posso Foi falar alguma o coisa. marketing de hoje. O cara tem passaporte verdinho, desculpa, tá? Ele entra a hora que ele quer lá. Tá certa, Isaura, em algumas coisas ela tá certa. Como diz aí, como que é o Daniel? Galangani, né? Galangani. Nosso Galangani. Tá bom, então vamos lá. Recado final, Alexandre Cabral. Não, é isso. Era isso? Era aí. Não, recado final sério, eu acho que o mercado vai olhar com muito carinho para essas NTNBs curtas aí. Vamos acompanhar nos leilões se é aquele racional. Uma possibilidade piora de inflação para 15 a 18 meses, depois uma melhora para apostar no fechamento da taxa. Então pode ser que você comece a escutar muita gente falando aí de NTNB 24 ou 26. E Renata está ao meu lado dançando. Eu não tô entendendo o que a Renata quer. O que Dançando, você ela tá quer, assim, Renatinha? Quer? É pra Mostra, trocar Renata, de lugar? produção. Filma, Renata. Ela Ele troca com o Daniel? Então daqui a pouco você vai ter que gente. embromar só Pronto. você. Isso aí Eu não dá. embromo. Pessoa Paula. melhor pra embromar. Desculpa, vai, Paula. fala. Oi. Ô, Paula, só para encerrar também a minha parte, para a gente poder trocar Deixa de eu sair daqui. cadeira, que não é puxar saco de forma alguma, mas esse foi o melhor jornal que eu já fiz na minha vida. Eu vou fingir que eu acredito. Eu quero também falar uma coisa. Esse foi o melhor marketing que eu fiz até hoje, no dia 5 de outubro. Eu nunca fiz no dia 5 de outubro Nenhum de marketing 2021. igual esse. O Pega o BMC chapéu do Marketing Cabral tão aí, bom. Renata, Dia pra 5 mim. de outubro de 21, eu nunca fiz nada igual. Olha, eu só Nada. em homenagem ao Alexandre Cabral. Não é homenagem ao Daniel. Eu não falei que eu era filha de fazendeiro? A Paula ficou melhor. Ô, seu Vanderlei Dias, faz de conta. Revela a verdade aí, que a gente tem um monte de fazenda que você nunca quis me dizer a verdade. Combinou comigo, ó, tá vendo? Ficou bom, gostei. Aí, Vamos lá. Daniel, Vamos chama lá, ela, troca logo vocês o lugar dois, de ó. vocês dois aí. Fala tchau pra vocês, eu vou seguindo aqui na tela que eu vou dar um giro. Vai. Tchau, beijo pra vocês. Gente, vocês não sabem o que é isso. Vamos lá. Deixa eu só dar um giro aqui rápido enquanto eles trocam a cadeira. Eu também não sei por que tem que trocar a cadeira. Não dá pro Cabral continuar na mesma? Eu queria entender isso. Eu também queria entender, Cabral. Eu também acho que você tá certo. Ô, maluco, vamos lá. Então, Cabral, agora eu falo o seu microfone, por favor. Vamos lá. Ibovespa subindo agora 0,51%. Deixa eu ficar arrumada, né? Porque sempre falar que eu fico torta. Aos 110.921 pontos. A gente tem aqui o Pão de Açúcar ainda continua liderando as altas, 6,60%, agora 6,59%. A gente também tem aqui Braskem, 3,36%, JBS, 2,97%. Americanas, olha, eu quero aprender a pôr aqui, viu, gente? Depois, Débora, por favor, me ensina, né? É tão mais chique a gente virar para o mapa do calor. Eu não sei fazer isso, então eu tô lendo aqui, viu, gente? Nas baixas, a gente tem Banco Pan caindo aí 4,65%, CVC Brasil 4,18%, Embraer também caindo 3,99%, o Grupo Soma queda de 3,97%.
A Gol também está caindo 2,93%. Deixa eu dar uma olhada lá fora, porque eu não lembro se o Daniel atualizou. As bolsas na Europa já estão fechadas, mas vamos lá. DAX 1,05% de alta, FTSE também 0,94% de alta. Nos Estados Unidos, as bolsas ainda estão abertas. S&P subindo 1,54%, Dow Jones 1,38%, Nasdaq subindo agora 1,95%. O dólar, neste momento, sobe 0,35% aos R$ 5,47. E a gente, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma notícia aqui para a gente falar. Banco Pan está liderando aí as maiores perdas do Ibovespa. Movimento estende as perdas de ontem, quando a empresa anunciou a aquisição da Mosaico, dona dos sites de comparação de preços Zoom e Buscapé. Bom, Renata falou que eu já posso encerrar. Só dar um meu tchau aqui rapidinho para quem está aqui no chat. Robson, Matheus, Peter, Rui das Neves, o Galan Gani aqui, Moisés Santos, o Hamilton. Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada pela audiência, vocês que estão aqui desde cedo acompanhando a programação. Fique então agora com o Cabral aí, seguindo no nosso programa The Trade. Não é Day Trading, é The Trade. Tchau, tchau para vocês. A gente se vê amanhã a partir das 9h30 da manhã. Tchau, tchau.